Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Na partida de hoje nós vamos ver aqui o jogador Hikaru Nakamura, que vai jogar o torneio de candidatos, né? E aqui tá jogando contra o Eugeni Romanov, só que o especial aqui dessa partida é que o Nakamura tem 11 anos de idade, né? Então isso aqui é bem legal aqui, o Nakamura com 2.200 de rating feed, já com 11 anos de idade. Bom, hoje em dia tem grande mestre com mais de 2.500 com 12 anos e pouco, né? Na época do Nakamura também, o Sergei Karyakin se tornou grande mestre também aos 12 anos e 7 meses, se eu não me engano, né? Mas enfim, 2.200, 11 anos de idade, realmente que jogador, né? E aqui ele tá jogando contra o Eugeni Romanov, um outro jogador ali de 2.179 feed. Vamos dar uma olhada nessa partida então, que ela termina em 11 lances, olha só que loucura. Vamos dar uma olhada, Nakamura com 11 anos, finalizando uma partida em 11 lances, vamos lá. Muito bem, galera, aqui a gente tem o Hikaru Nakamura, então ele está com as peças brancas, uma partida pensada aqui no Mundial Sub-12 em Oropesa del Mar, e aqui o Nakamura abre com o peão do rei E4, jogado aqui pelo Hikaru Nakamura, né, baixar o som aqui, e agora E5 foi jogado pelo Romanov, então no centro, né, colocando o peão no centro, cavalo em F3, cavalo C6, e aqui D4, olha só, né, abertura escocesa, tão rara de se ver no nível de grande mestre e tudo mais. Mas aqui 2.200 feed, né, o nível deles que é um nível altíssimo, quase é um nível de mestre feed, a gente fala como se isso fosse pouco, né? Quando você vê que o cara tem 2.700, hoje em dia 2.800, 2.200 parece pouco, né? É um monstro, 2.200 de rating feed é um monstro já. E com 11 anos, imagina. Aqui é por D4 e aqui dá pra ir com o gambito escocês, bispo C4 aqui, mas o Nakamura prefere. Inclusive é um bom lance, inclusive pra partida pensada, dá pra jogar belas partidas com bispo C4, tá? Mas aqui o Nakamura decide simplesmente recapturar o peão, cavalo por D4 e agora bispo C5, o Eugeni Romanov desenvolve aí o bispo em E3 foi jogado e agora dama em F6, né? Aqui realmente colocando todo tipo de complicação. Um lance errado aqui, por exemplo, seria cavalo em F6, né? Por quê? O ponto todo é que o bispo aqui de C5 tá solto, né? Então cavalo F6 seria dramático, perderia no ato, né? Cavalo por C6 ataca a dama, né? E aí você tem que capturar o cavalo, e aqui você pode até trocar as damas primeiro, mas o ponto todo é que no final das contas tá caindo uma peça inteira, né? Então bispo E3 já traz algumas ameaças, e dama F6 então traz várias possibilidades. Esse lance aqui já coloca bastante complicação na partida, porque, bom, por um lado é um lance seguro, né? Porque a dama tá protegendo em C6 e tá protegendo também lá em C5. Por outro lado, coloca pimenta tabasco aqui no tabuleiro, né? Por conta da pressão lá em B2. E vamos ver como é que o Nakamura, então, reage aqui nessa situação, né? Bom, primeiro, quais são os lances candidatos? Um lance bastante seguro aqui seria jogar C3, não foi o lance jogado aqui pelo Naka, esse é bem seguro, né? Simplesmente solidificando lá em D4, colocando o granito aqui nessa diagonal e por aí vai, né? O jogo vai embora aqui com desenvolvimento tranquilo e chances aí para os dois lados, né? Tá bom? Então aqui rock seria uma possibilidade, por exemplo. Mas que mais a gente tem além de C3, né? Que vai para um jogo assim mais feijão com arroz e tudo mais. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Vamos ver cavalo B5. Esse aqui parece por pimenta também. Deixa em B2, vai lá para C7, né? Seria uma possibilidade. Ataca o bispo aqui em C5. Seria um bom lance. E aqui o melhor lance para as negras seria realmente tomar em E3, ameaçando o mate. Aqui você tem que recapturar. E aí tudo pode acontecer aqui, né? Mas a melhor continuação seria ou simplesmente recuar a dama, ou dar esse cheque aqui primeiro só para danificar aqui a estrutura de peões, ou capturar em E4 ou voltar, né? Um mais agressivo do que o outro. Dama por E4 tá atacando aqui a torre, mas tá deixando tomar em C7, vai para umas partidas bem ardidas também. Ou simplesmente voltar a dama, e uma possibilidade seria seguir com dama G4 atacando em G7, e depois de rei F8, dama F4 atacando em C7, e depois de D6, cavalo C3, também com um jogo bem interessante e chances aqui para os dois lados, né? Então a gente já vê que essa variante aqui já seria bem mais ardida, também é possível de ser jogada. E outro lance possível aqui foi o lance jogado pelo Naka, que foi o lance cavalo aqui por C6, né? Então aqui todo tipo de continuação agora pode existir também. Bispo por E3, dama por C6, são os dois melhores lances. Aqui dama por B2 já não funcionaria. Aqui o Nakamura ficaria melhor com bispo por C5, deixando a torre aqui dama por A1, para seguir com bispo D4, né? Atacando aqui a dama.
atacando lá em G7, depois de, por exemplo, dama por A2, cavalo C3, desenvolvendo uma peça atacando a dama, e depois de dama E6, cavalo E5, as brancas estão melhores, porque elas têm duas peças, elas têm aqui um cavalo e um bispo por uma torre. Ah, Rafa, mas tem alguns peões a menos aí, 2 peões a menos. É verdade, mas o desenvolvimento das negras é fraco. E as brancas estão desenvolvendo fácil aqui, fora a pressão em F7 e tudo mais, né? Por exemplo, cavalo F6, bispo C4 e depois de dama E7 roque, as brancas estão bem melhor desenvolvidas, né? E aqui roque seria dramático, por exemplo, as brancas já têm vitória aqui no ato com o lance cavalo G4, né? Olha que beleza, que bonita continuação. E aqui depois de cavalo por G4, por exemplo, as brancas podem seguir simplesmente com dama por G4 e não tem como segurar esse checkmate, né? G6, por exemplo, cavalo D5, isso aqui a posição está completamente destruída, aqui uma posição completamente vencedora para as brancas. Então a posição tem os seus perigos, né? Depois de cavalo por C6 aqui, realmente... dama por B2 vai para a derrota. Então sobrou aqui bispo por E3, que foi o lance jogado na partida, e dama por C6 também seria bem jogável depois de bispo toma, por exemplo, dama toma, dama G4 atacaria lá em G7, dama E5 defende e ataca lá em B2, cavalo C3 desenvolve, protege o peão e bloqueia. Depois de D6, por exemplo, simplesmente aqui dama G3 e as trocas, a gente tem uma partida bem normalzinha, indo para um final bem equilibrado também, né? Então aqui existem todas essas possibilidades. O Eugeni Romanov preferiu jogar bispo por E3, mantendo um pouco mais de pimenta aqui na partida, né? E aqui o Nakamura, então, não tem outra opção a não ser realmente recapturar aqui o peão. F por E3 foi jogado e agora D por C6 foi jogado. E agora dama D4. Um lance bastante lógico do Nakamura, tentando desdobrar aqui os peões e jogar aqui bonitinho com um centro bacana, uma estrutura boa de peões. E é claro que aqui o Eugeni Romanov não permite isso, segue com dama G6, pressionando aqui pelo menos o ponto de G2, fica difícil agora do bispo desenvolver e também pressionando o centro. E aqui o Nakamura segue desenvolvendo com o cavalo C3. E agora o que jogar, né? O Eugeni Romanov faz o lance bispo D7 aqui para fazer o grande roque, mas talvez um lance bem promissor aqui fosse bispo E6, ou até mesmo cavalo F6, né? Bispo E6 é um excelente lance e seguir desenvolvendo, por exemplo, jogar com dama G5, e depois de G5 seguir com cavalo E7 dando a casa de G6 para o cavalo seria uma boa estratégia, né? Depois de grande roque, por exemplo, o cavalo aqui em G6 e o jogo vai embora com pressão aqui no peão central, né? Poderia seguir com equilíbrio depois de um H4, gambitando aqui o peão no centro para poder seguir. As brancas aqui poderiam seguir com bispo E2, por exemplo. Aqui já é um pouquinho melhor para as negras, né? Então talvez aqui, talvez bispo por G6, aqui talvez dama por E5 não, aqui talvez bispo por G6, né? Esse lance sim leva para equilíbrio, porque depois de dama por D4, primeiro intermediário bispo por F7, e aí sim a gente teria uma posição equilibrada aqui, né? 6 peões para cada um e tudo mais. Então essa seria uma possibilidade, bispo E6 aqui na posição, mas o Eugeni Romanov vai para esse lance estranho, bispo D7, ele tá querendo fazer o grande roque. Bom, o Nakamura permite isso, o Nakamura simplesmente faz o grande roque, agora ameaçando aqui o bispo, e aqui talvez tenha que tirar o bispo daqui ou proteger com o cavalo E6, o cavalo F6. O problema de cavalo F6 é que ele não é uma peça muito sólida para defender aqui o bispo, né? Mas de certa forma tá defendendo, porque esse E5 o cavalo cobre aqui em D5. Mas as brancas poderiam continuar desenvolvendo peça aqui, bispo C4 e já tá melhor aqui para as brancas. Mas o dramático foi que depois do grande roque, o Eugeni Romanov, um jogador de 2.200 quase de rating feed, um cara monstro, né? Um cara que hoje em dia no rate online, um cara de 2.200 de feed, em geral no online ele tem ali 2.500, 2.600, né? De rating. E o cara me joga aqui o grande roque numa partida pensada. E nessa posição, o Ricardo Nakamura vai para um lance de arremate aqui. Se você quiser dar pausa e tentar encontrar o lance de arremate do Nakamura, vale a pena. Que coisa, né? Como é que alguém manda grande roque numa partida pensada? É realmente inacreditável. Ator pago, como dizem, né? Um ator pago aqui, porque agora o Nakamura vai para o lance de arremate. Eu espero que você tenha encontrado. Dama por A7, simples assim, ameaçando o checkmate. E eu acho que o que ele esqueceu aqui é que não dá pra evitar esse mate, né? Acabou, não adianta você tirar o bispo aqui, tá levando mate de qualquer maneira, né? Aqui a torre tá tirando a casa de fuga. Não dá pra avançar o peão, leva mate de qualquer maneira, não adianta, o rei continua sem ter por onde escapar. Ou seja, não tem nenhum lance para evitar aqui o checkmate. E por isso o Romanov abandonou aqui a partida. Como é que pode, né? Como é que pode? Esses de 2.200 feed não aparecem nos torneios lá no Brasileiro Amador. Esses caras aí não aparecem nos torneios aqui hoje em dia, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos lá.
Olha aí, galera, foi legal, hein? 91% de precisão aqui pro Nakamura, foi bem preciso, né? 62.3, realmente, o Romanov não tava nos seus melhores dias, né? E o Nakamura acabou também não jogando os melhores lances, né? Mas ficou sempre equilibrado e tudo mais. E o Evgeny Romanov, do nada, né? Me mandou bala lá no lance que tinha mate em 2, né? Inacreditável isso. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e desse vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!